o campo de batalha de um casamento. O perfume de milhares de jasmins pairava pesado no ar, um aroma doce e inebriante para o que estava destinado a ser o primeiro dia da eternidade. Para Helena Valente, este era o clímax de um sonho de uma vida inteira, de pé à beira de se tornar a senhora Gabriel Moniz. O diamante de 7 quilates no seu dedo sentia-se frio contra a sua pele, um contraste nítido com o calor que lhe inundava o coração. Os convidados estavam sentados, o quarteto de cordas tenso, e o homem que amava mais do que a própria vida a esperava. Tudo o que ela tinha de fazer era caminhar pelo corredor, mas uma porta fechada, uma voz abafada e um único nome sussurrado estavam prestes a converter o seu conto de fadas num campo de batalha. Já te aconteceu que um pequeno detalhe te fez duvidar de algo que parecia absolutamente perfeito? Deixa a tua opinião nos comentários. O estudo da traição controlada. A suíte nos Quintas do Paraíso, em Setúbal, Algarve, era um estudo de luxo caótico e controlado. A luz do sol, densa e dourada como o chardonnay local, filtrava-se pelas portas francesas do chão ao teto, iluminando as partículas de pó que dançavam no ar como minúsculos duendes festivos. Helena Valente estava de pé em frente a um espelho dourado de corpo inteiro, uma visão em seda marfim e renda artesanal. O vestido, uma criação feita à medida pela qual ela tinha voado para Milão, agarrava-se à sua figura como se fosse tecido com luar e promessas. A sua cauda caía atrás dela, uma magnífica cascata de tecido que se acumulava sobre o antigo tapete persa. Cada detalhe era perfeito, meticulosamente cuidado, produto de mais de 18 meses de planeamento obsessivo. Os jarros de cristal nos vasos de cristal eram do exato tom creme que ela especificara. Os vestidos das damas de honor, de um suave cinzento pomba, pendiam numa fila ordenada à espera das suas ocupantes. Uma garrafa de champanhe vintage arrefecia num balde de prata, a sua rolha ainda engaiolada, uma metáfora silenciosa da contenção e da expectativa que enchiam o quarto. Isto não era só um casamento, era uma produção, a fusão de duas famílias poderosas, os Valente e os Moniz, orquestrada na perfeição. Mas para Helena era algo muito mais simples e infinitamente mais profundo. Era o dia em que se casava com Gabo. Ela levantou uma mão, os seus dedos a tremer ligeiramente, para tocar o delicado véu preso no seu apanhado intrincado. O seu reflexo olhava para ela, uma mulher que ela quase não reconhecia. O maxilar, geralmente determinado, tinha suavizado. Os seus olhos azuis aguçados, habitualmente focados e analíticos devido aos anos em estratégia corporativa, estavam grandes e brilhantes, com lágrimas de alegria contidas. Ela estava feliz, assustadoramente, delirantemente feliz. Para de te mexer ou vais estragar o rímel, e eu não vou refazer esse delineador. Uma voz, simultaneamente carinhosa e firme, cortou o seu devaneio. Helena sorriu, os seus olhos a encontrarem os de Valéria Reis no espelho. Val, a sua dama de honor e melhor amiga desde o primeiro ano na universidade em Lisboa, era uma fortaleza de calma num mar de nervos pré-casamento. Enquanto Helena era a sonhadora, Val era a pragmática, a que lia as letras pequenas em cada contrato e em cada homem que Helena tinha conhecido. Eu não consigo evitar, exalou Helena, a sua voz apenas um sussurro. Isto é real? Eu estou mesmo prestes a casar com Gabriel Moniz? Bem, a menos que ele tenha fugido nos últimos 5 minutos, todos os sinais apontam para isso, disse Val, os lábios curvados num sorriso irônico, enquanto ajustava um pedaço de renda solta no ombro de Helena.
embora eu continue a achar que chamá-lo de Gabriel soa como se o fosses ralhar, não casar com ele. Helena riu, um som genuíno e borbulhante. Eu adoro o nome dele, eu amo tudo nele. E era verdade. Ela amava a forma como os olhos de Gabo se enrugavam nos cantos quando ele sorria. O grave ressoar da sua gargalhada que parecia vibrar através dela. O fogo ambicioso nele que espelhava o seu próprio. Ele a entendia de uma forma que mais ninguém o tinha feito. Via para além de Helena Valente, a herdeira do império mediático Valente, e via, simplesmente, Helena. Ele defendia os seus sucessos, aliviava as suas inseguranças e a fazia sentir valorizada. Em todos os sentidos concebíveis, ele era o seu par perfeito. Claro que Val tinha sido cética no início. É demasiado perfeito, Helena, avisara há 1 ano. Homens com tanto charme ou estão a vender algo ou a esconder algo. Mas até o cinismo bem polido de Val se tinha derretido sob o charme implacável de Gabo e a sua adoração aparentemente genuína por Helena. Ele conquistara a sua melhor amiga e, mais importante, conquistara a aprovação cautelosa do seu pai, Ricardo Valente, um homem que via a maioria dos pretendentes da sua filha como tentativas de aquisição hostil. A porta da suíte abriu-se e a senhora Inês Moniz, a mãe de Gabo, uma mulher impecavelmente conservada, cuja postura sugeria que estava constantemente a equilibrar a posição social da família sobre o seu cabelo, perfeitamente penteado. Helena, querida, estás absolutamente deslumbrante, disse a sua voz nítida. Uma noiva perfeita para o meu filho perfeito. O fotógrafo está pronto para os retratos pré-cerimônia. Temos um horário muito apertado. Tudo com Inês se resumia ao horário, à aparência, à execução impecável do evento. Helena suspeitava que a sua futura sogra via o casamento menos como uma união sagrada e mais como o evento social da década, um testemunho da duradoura influência da família Moniz. Claro, Inês, estou quase pronta, disse Helena, o seu sorriso a parecer um pouco mais ensaiado. Bom, o Gabriel está no estúdio, mesmo ao fundo do corredor, a fazer umas últimas chamadas, algo sobre o acordo de Singapura. O coração de Helena inchou. Mesmo agora, minutos antes do seu casamento, Gabo estava a fechar negócios, a garantir o futuro deles. Ele era tão ambicioso. Sentiu uma nova onda de amor por ele. Após uma rajada de fotos que se desfez numa série de flashes brilhantes e sorrisos forçados, o fotógrafo finalmente se retirou. As damas de honor foram conduzidas para fora para tomarem os seus lugares e Inês Moniz foi garantir que os convidados estavam perfeitamente alinhados. Certo, 10 minutos até o grande momento, anunciou Val, olhando para o seu relógio. Como é que te sentes? Enjoada, eufórica, com vontade de fugir. Eufórica, confirmou Helena, a sua voz firme. Só preciso de 1 minuto, sozinha, só para respirar. Tens isso, disse Val, dando ao seu ombro um aperto reconfortante. Estarei mesmo aqui fora, interromperei quem tentar entrar, especialmente a tua futura sogra, e o seu itinerário minuto a minuto. Leva o teu tempo. Val deslizou para fora do quarto, fechando a porta pesada atrás dela. Com um suave clique, Helena estava finalmente sozinha. A suíte estava subitamente, abençoadamente silenciosa, o silêncio quebrado apenas pelo bater frenético do seu próprio coração. Ela caminhou até a janela, contemplando a vista de cortar a respiração de colinas ondulantes, cobertas com filas de vinhas verdes e exuberantes. Centenas de pessoas tinham se reunido lá embaixo, um mar de rostos expectantes, virados para o altar carregado de flores onde o seu futuro a esperava.
Ela fechou os olhos, visualizando o rosto de Gabo, o seu lindo sorriso, as suas mãos quentes nas dela. Para sempre, pensou. A palavra parecia vasta e bela. Ela só precisava de um momento tranquilo para ancorar este sentimento, este momento perfeito e cristalino na sua memória, antes de sair para começar o resto da sua vida. O escudo quebrado. O estúdio do noivo, onde Gabo se encontrava, partilhava uma parede com uma antessala privada adjacente. Procurando o silêncio total, ela deslizou para o pequeno espaço cheio de livros, um santuário tranquilo, longe da suíte principal, apenas para pôr os seus pensamentos em ordem, em completa solidão. A antessala era um bolso de tranquilidade, um contraste nítido com a energia vibrante da suíte nupcial. O ar cheirava a couro velho e cera de limão. Uma única poltrona de encosto alto sentava-se junto a uma pequena mesa, um espaço claramente concebido para a contemplação tranquila. Helena afundou-se no luxuoso veludo, a saia volumosa do seu vestido de noiva a suspirar à sua volta. Pela primeira vez em todo o dia, ela sentiu que podia realmente respirar. Fechou os olhos, a contar os batimentos do seu coração, a tentar acalmar a corrida selvagem e alegre no seu peito. 1, 2, 3, 4. O silêncio que ela ansiava foi subitamente quebrado. Não era alto, apenas um murmúrio baixo do outro lado da parede. A parede que ligava ao estúdio privado do noivo. A voz de Gabo. Um sorriso suave e involuntário tocou os lábios de Helena. Ele ainda estava lá. Ela o imaginou a andar de um lado para o outro, bonito e incrivelmente elegante no seu smoking feito à medida, talvez a praticar os seus votos uma última vez. O pensamento era tão cativante que lhe doeu o coração de afeição. Ela encostou a cabeça ao encosto da cadeira, contente por apenas ouvir a cadência da sua voz, o timbre familiar que era o seu som favorito no mundo. Mas o tom estava errado. Não era a energia ligeiramente nervosa e excitada que ela teria esperado. Era baixo, íntimo e estranhamente tranquilizador. A forma como se fala quando se tenta acalmar uma situação turbulenta. Havia um toque de algo que ela não conseguia identificar, algo clandestino. A curiosidade, tênue no início, depois aguda e insistente, a picou. Isto era tolice. Provavelmente era apenas uma chamada de última hora com o seu melhor amigo, Javier, a rever algum detalhe final. Ainda assim, ela deu por si a levantar-se da cadeira. Os seus chinelos de seda não faziam barulho no tapete grosso. Ela moveu-se em direção à parede partilhada, atraída por um puxão inexplicável. Havia uma antiga e ornamentada grelha de ventilação embutida na parede, uma relíquia da construção original da quinta, e o som filtrava-se através dela com mais clareza. Ela hesitou apenas um segundo antes de pressionar suavemente o seu ouvido contra a parede fria e pintada ao lado dela. Não é difícil, mas tens de confiar em mim, Gabo estava a dizer. A sua voz era uma carícia baixa, uma fita de veludo de som que ele usara com ela 1000 vezes em telefonemas noturnos. Apenas por mais umas horas. Está tudo a correr exatamente como planeado. A quem estaria ele a falar com tanta ternura? Helena franziu a testa. Ele devia estar a falar sobre o acordo de Singapura que Inês tinha mencionado. A sua dedicação era admirável, mas não podia ele ter esperado até depois da lua de mel? Houve uma pausa e Helena esforçou-se para ouvir o outro lado da conversa, mas era impossível. Estava no telemóvel. Não sejas assim, continuou a voz de Gabo, e agora havia uma nota distinta de ternura pacificadora que fez com que um nó frio se formasse no estômago de Helena. Era um tom que ela conhecia intimamente, o que ele usava depois de terem tido um pequeno desentendimento,
o que a derretia todas as vezes. Sabes que não é assim. Não podes pensar que esta cerimônia significa mais do que uma transação de negócios. Uma transação de negócios. As palavras atingiram-na como pedras. A sua respiração engasgou-se na garganta. Ele que estava a falar do seu casamento, do seu matrimônio. Ele estava a falar com um parceiro de negócios, obviamente, e a desvalorizar o casamento para manter um exterior profissional. Sim, tinha de ser isso. Ela estava a ser ridícula, uma noiva paranoica, que deixava os seus nervos a dominarem-na. Mas então ele falou novamente, e as duas palavras seguintes que ele proferiu estilhaçaram a sua realidade, cuidadosamente construída num milhão de pedaços irreparáveis. Ouve-me, Patrícia. O colapso. Patrícia. O nome era estranho. Não era a mãe dele, a irmã, a assistente. Helena percorreu mentalmente todos os parceiros de negócios, todos os conhecidos, todos os primos distantes que ele alguma vez lhe tinha mencionado. O nome, Patrícia, lhe era vagamente familiar. Uma vice-presidente sênior numa firma rival que eles tinham discutido brevemente como um potencial alvo de aquisição, meses atrás. Por que é que ele estaria a falar com uma concorrente, uma mulher que ele mal conhecia, com tanta intimidade, minutos antes do seu casamento? Patrícia, meu amor, tu és a única, murmurou Gabo, a sua voz a baixar ainda mais, densa com uma emoção que era inconfundivelmente real. Tudo isto com a Helena é um meio para um fim. É a chave que desbloqueia tudo para nós. Tu sabes, nós já falamos sobre isso. Helena sentiu o sangue a escoar do seu rosto. A sala, outrora um santuário de paz, começou a inclinar-se violentamente, as estantes de livros parecendo deformar-se e dobrar-se. O seu coração, que tinha estado a bater de alegria momentos antes, agora era um pássaro preso a bater contra as suas costelas. Meu amor. Ele chamara esta outra mulher de meu amor. O termo de carinho, o seu nome especial para Helena, sentia-se como ácido na sua pele. Ela queria afastar-se, correr do quarto, desouvir as palavras que estavam a ser gravadas na sua alma. Mas estava congelada, imobilizada por uma força magnética horrível. Ela tinha que saber, tinha que ouvir o resto da mentira que tinha sido a sua vida. Encostada à parede, Helena sentiu o gesso frio a infiltrar-se através da delicada renda do seu vestido, uma arrepiante premonição do gelo que estava rapidamente a encapsular o seu coração. O mundo tinha se reduzido a este único ponto. O som da voz do seu noivo a tecer uma tapeçaria de traição através da fina divisória. Cada palavra era um fio a apertar, a estrangular a linda imagem da vida que ela pensava que estavam a construir juntos. Claro que ela é bonita! Gabo estava a dizer uma avaliação desdenhosa, quase clínica, que fez o estômago de Helena se contrair. E pronta! É isso que a torna a fachada perfeita. Ricardo Valente a adora. Ele não daria o controle das suas ações a qualquer marido. Ele o faz por ela. Ele pensa que está a garantir o futuro da filhinha dele com um homem que a ama. Uma onda de náuseas avassalou Helena tão poderosamente que ela teve de pressionar uma mão contra a boca. Isto não era apenas infidelidade. Isto era um esquema calculado, um assalto corporativo disfarçado de romance. O seu pai, ele estava a usar o seu amor por ele para chegar ao seu pai, para obter o controle da empresa que o seu avô construíra do zero. O acordo pré-nupcial, que ela pensara ser uma formalidade padrão, agora pairava na sua mente como um documento sinistro. Ela lembrou-se que Gabo foi quem sugeriu uma cláusula, uma invulgar,
sobre a fusão de certos direitos de voto nas suas respectivas empresas familiares, para mostrar uma frente unida. Os advogados do seu pai questionaram, mas Gabo, com seu charme fácil, convenceu todos de que era um gesto de máxima confiança. Não era confiança, era um cavalo de Troia. Não chores, amor. Por favor, não chores. Gabo confortou o telemóvel e a falsa ternura na sua voz era grotesca. Nada muda entre nós. Isto é apenas um pedaço de papel, uma atuação. Pensa nisso como o trabalho de representação mais lucrativo das nossas vidas. Assim que a fusão for concluída e os ativos dos Valente forem aproveitados para a nossa nova empresa, eu iniciarei a estratégia de saída. Um divórcio tranquilo e amigável daqui a 1 ano ou 2, citando diferenças irreconciliáveis. Nessa altura será demasiado tarde para eles desmancharem os laços financeiros. 1 ano ou 2, ele tinha todo o seu casamento de fachada e a sua demolição planeados. Ele falava disso com a mesma estratégia desapaixonada que usaria para descrever um portfólio de ações. Ele viveria com ela, dormiria com ela, fingiria amá-la por até 2 anos, tudo enquanto o seu coração pertencia a esta Patrícia. E a sua ambição pertencia ao legado da família dela. Helena pensou em toda a sua relação, o romance turbulento, os grandes gestos, as declarações de amor perfeitamente sincronizadas. Tinha sido algo disso real? A viagem à Toscana, onde ele a pedira em casamento ao pôr do sol. Estaria ele a pensar em Patrícia, então? As noites em que ele a abraçava e lhe sussurrava sobre o futuro deles, os seus filhos. Teria sido tudo um guião meticulosamente ensaiado? Uma clareza fria e horrível a invadiu. Ela viu tudo agora. A forma como ele subtilmente dirigia as conversas para os negócios do pai dela. O seu interesse casual nos lucros do 3º trimestre da empresa. A forma como ele se integrara sem problemas em todas as facetas da sua vida, pessoal e profissional. Ele não era um parceiro, era um infiltrado. "Eu tenho de ir", disse Gabo, a sua voz a ficar um pouco mais apressada. "A música está prestes a começar. O meu melhor amigo, Javier, provavelmente estava a ter um ataque de pânico a perguntar-se onde eu estou. Tenha apenas paciência. Eu te vejo esta noite." Um som sufocado e estrangulado escapou dos lábios de Helena. "Esta noite?" Ele ia deixar a sua própria recepção de casamento para se encontrar com a amante. A ousadia descarada disso era espantosa. "Sim, esta noite", confirmou Gabo, como se estivesse a responder ao seu grito silencioso e horrorizado. "O nosso sítio habitual. Por volta da 00:30 eu digo a Helena que tenho de fazer uma teleconferência com o escritório de Tóquio. Ela vai acreditar. Ela acredita em tudo." A última frase foi o golpe de misericórdia. Estava impregnada de um desprezo casual, uma superioridade presunçosa que revelava a verdadeira profundidade do seu engano. Ele não só a traiu, ele não a respeitava, ele a via como um peão ingênuo e crédulo no seu jogo elaborado. O amor que ela sentia, a confiança que ela lhe tinha dado tão livremente, era aos olhos dele uma fraqueza a ser explorada. "Eu te amo, Patrícia", murmurou as últimas 3 palavras. "Só a ti, sempre." Helena cambaleou para trás, a sua mão a voar para o seu peito, como se para segurar fisicamente o seu coração. A sala estava a girar mais depressa agora, as bordas a desfocarem-se num nevoeiro cinzento. O lindo e caro vestido parecia uma mortalha. O diamante de 7 quilates no seu dedo sentia-se tão pesado e tão frio quanto uma lápide. A música alegre que tinha começado a chegar do pátio, as notas suaves e esperançosas do quarteto de cordas que assinalavam o início da cerimônia,
soavam como uma marcha fúnebre. O seu dia de casamento, o dia em que a sua vida deveria começar. Era, em vez disso, o dia em que ela descobria que tudo tinha sido uma mentira. Por um longo e silencioso momento, Helena não conseguiu fazer mais nada senão ficar de pé no centro da antessala, o seu corpo rígido de choque. O ar que inalava para os seus pulmões parecia rarefeito e inútil, sem oferecer oxigênio ao seu cérebro que sufocava. O mundo fora do pequeno quarto, os convidados, a música, o homem à espera no altar, parecia estar a acontecer numa dimensão diferente. Uma realidade distante e abafada da qual ela já não fazia parte. A sua própria realidade tinha se desmoronado, deixando apenas o eco ressonante das palavras de Gabo. Ela acredita em tudo. O contra-ataque da coroa. Um violento tremor começou nas suas mãos e espalhou-se pelo seu corpo. Ela olhou para a sua mão esquerda, para o magnífico diamante que Gabo tinha colocado ali. Não era um símbolo de amor. Era um pagamento por um serviço, o preço pela parceria da sua família. Ela agarrou o anel, os seus dedos desajeitados, desesperados para o tirar, mas os seus nós dos dedos estavam inchados pelo estresse, e ele não se mexia. Um soluço estrangulado de frustração e desespero brotou da sua garganta. O cheiro dos jasmins brancos do seu buquê, agora a descansar sobre a pequena mesa, era subitamente nauseante. O perfume de uma mentira. O dia inteiro era uma mentira. O vestido, um disfarce para uma tola. Os votos que tinham escrito juntos eram uma obra de ficção. O seu amor, o amor vasto e consumidor que ela sentira por Gabo, era uma emoção fantasma, desperdiçada num homem que não existia. O homem que ela amava era uma personagem cuidadosamente construída, e o verdadeiro Gabriel Moniz era um monstro. A porta abriu-se e Val espreitou a cabeça. Tudo bem por aqui? A música começou. O teu pai espera-te mesmo à porta da suíte. É hora. A expressão alegre de Val dissolveu-se no instante em que viu o rosto de Helena. O sangue tinha se escorrido dele, deixando uma tela de horror. Os olhos de Helena estavam grandes e vazios, a sua maquilhagem uma máscara perfeita e trágica que não podia esconder a devastação total por baixo. Helena, o que é que se passa? O que é que te aconteceu? Perguntou Val, correndo para o seu lado e agarrando os seus braços. Todo o corpo de Helena estava a tremer. Pior, sussurrou Helena. A sua voz um som seco e áspero que mal era humano. Ouvi um. Ela não conseguia formar uma frase coerente. As palavras estavam presas atrás do nó de dor na sua garganta. Ela só conseguiu apontar com um dedo trêmulo para a parede. A parede que a separava do homem que acabara de aniquilar o seu mundo. Gabo! Ela engasgou-se. Estava ao telefone, no estúdio. Os olhos de Val semicerraram-se. Os seus instintos protetores se acenderam. O que é que se passa com ele? Ele está a cancelar? Aquele cobarde filho da... Não, Helena a interrompeu. Uma única risada histérica escapou dos seus lábios. Era um som terrível, agudo e quebrado. Ele não está a cancelar. É uma atuação, o trabalho de representação mais lucrativo das nossas vidas. Peça por peça, em frases agonizantes e fraturadas, Helena relatou a conversa que tinha ouvido. Repetiu o nome Patrícia. Detalhou a fria linguagem corporativa que ele usou para descrever o casamento deles. Explicou o complô contra o seu pai, o aproveitamento dos ativos dos Valente, a planeada estratégia de saída de um divórcio em 2 anos. Com cada palavra que falava, a realidade se tornava mais sólida, mais inegável. Dizê-lo em voz alta tornava-o real. Val ouviu, o seu rosto a transformar-se de confusão,
para a incredulidade e, finalmente, para uma fúria fria e concentrada que era aterradora de contemplar. O sangue escoou do seu rosto, espelhando o de Helena, mas os seus olhos ardiam com um fogo justo. Todas as suas dúvidas iniciais, todas as súbitas bandeiras vermelhas que ela tinha deixado de lado para o bem de Helena, regressaram com força. Eu sabia, sibilou Val, com voz baixa e venenosa. Eu sabia que havia algo de errado com ele. A forma como ele olhava para o portfólio do teu pai. As perguntas que ele fazia. Eu disse a mim mesma que estava a ser paranoica. Ela apertou os braços de Helena, o seu aperto estabilizador. Aquela cobra manipuladora e parasita, eu vou matá-lo, eu saio agora mesmo e o aniquilo. É demasiado tarde, murmurou Helena, o olhar distante. A cerimônia está a começar. Todos estão à espera. O puro impulso do dia parecia imparável. Um comboio de carga a dirigir-se para um penhasco. Então nós o paramos, insistiu Val, a sua voz a subir com urgência. Nós saímos agora mesmo e contamos ao teu pai. Cancelamos tudo. Nós o humilhamos em frente a todas aquelas pessoas. Que ele explique isto a Inês e ao seu horário perfeito. A ideia de ir embora, de correr e esconder-se, era tentadora. Ela podia dissolver-se numa poça de lágrimas, deixar Val tratar do assunto e acordar amanhã para lidar com as consequências. Mas depois as últimas palavras de Gabo ecoaram nos seus ouvidos. Ela acredita em tudo. A complacência, o desprezo cortante. Ele a via como fraca, uma tola com quem brincar. Se ela fugisse a chorar, estaria a provar que ele tinha razão. Ele contaria uma história, pintá-la-ia como uma noiva instável que foge e talvez até salvasse a sua reputação. Ele ganharia. Um novo sentimento começou a agitar-se sob o peso esmagador da sua dor. Era pequeno no início, uma pequena brasa nas cinzas do seu coração. Mas ao olhar para o seu próprio reflexo no vidro escurecido da janela, uma mulher num vestido branco, destruída, mas ainda não partida, essa brasa começou a brilhar. Era raiva, uma raiva pura e clara. Ele não ia ganhar. Ele não ia destruir a sua família e sair ileso. Ela não seria a vítima na história dele. Ela seria o acerto de contas. Não, disse Helena, a sua voz subitamente firme, infundida com uma calma arrepiante. Nós não vamos pará-lo. Eu não vou fugir. Ela endireitou os ombros, levantando o queixo. Os seus olhos, quando encontraram os de Val no espelho, já não estavam vazios. Estavam a arder. Eu vou caminhar por aquele corredor. Val olhou para ela completamente perplexa. O quê? Helena? Não, estás louca. Tu não podes casar com ele. Não podes ficar lá e dizer votos àquele monstro. Eu não vou casar com ele, disse Helena, a sua voz tão nítida e fria quanto o gelo a partir. Eu vou expô-lo. O choque que a tinha paralisado há momentos atrás recuou, substituído por uma clareza sobrenatural. Gabo tinha confundido o seu amor com a insensatez. Ele tinha confundido a sua confiança com a cegueira. Ela estava prestes a descobrir o quão devastadoramente enganado ele estava. Ele quer uma atuação. Os lábios de Helena curvaram-se num sorriso amargo e sem alegria. Eu vou dar-lhe a atuação da vida dele, em frente aos nossos 500 amigos, familiares e parceiros de negócios mais próximos, em frente ao meu pai, em frente à mãe dele. A compreensão apoderou-se do rosto de Val, seguida por um sorriso lento e lupino. Oh, mulher magnífica, qual é o plano? Eu preciso de provas, disse Helena, a mente a acelerar.
Não pode ser apenas a minha palavra contra a dele. Ele vai negar tudo. Vai dizer que estou histérica, que tenho nervos pré-casamento. A mãe dele vai apoiá-lo. Eu preciso de algo concreto. O telemóvel dele, disse Val instantaneamente. Estava nele, deve estar no estúdio. O Javier está lá com ele, respondeu Helena. Nós não podemos simplesmente entrar. Então eu crio uma distração, disse Val, já a mover-se em direção à porta. Eu digo ao Javier que a Inês, a mãe de Gabo, está a ter uma crise por causa dos arranjos florais na entrada principal e que precisa da ajuda imediata dele. Ela está sempre a ter uma crise por alguma coisa. Ele não vai questionar. Isso vai dar-me 1 minuto, talvez 2. O que é que procuras? Registros de chamadas, mensagens de texto, com esta Patrícia no que for. Os olhos de Val moveram-se pelo quarto, um plano a formar-se. Gabo é arrogante. Ele provavelmente acha que é intocável. Ele pode nem sequer ter apagado ainda. É demasiado arriscado, Val, se te apanharem. Helena, o único risco é deixá-lo safar-se. Interrompeu Val com uma expressão feroz. Enquanto eu faço isso, tu precisas de fazer algo por mim. Vai buscar o teu pai agora. Helena anuiu, a sua determinação a endurecer. A música está a ficar mais alta. Nós não temos muito tempo. Vai, usa a porta que liga a suíte principal ao corredor. Ninguém te verá. Diz ao teu pai que há uma emergência com o vestido, o que for. Apenas traz-o para este quarto e não o deixes ir. Eu te vejo aqui. Com um último olhar determinado, Val deslizou para fora da antessala. Helena respirou fundo pela última vez, compondo o seu rosto numa máscara de plácida preocupação. Regressou à suíte nupcial, que agora estava vazia, e abriu a porta principal para o grande corredor. O seu pai, Ricardo Valente, estava ali, a parecer majestoso e orgulhoso no seu smoking, o seu cabelo prateado perfeitamente penteado. O seu sorriso caloroso era a coisa mais gentil que ela tinha visto na sua vida, e a visão dele, tão cheio de amor e orgulho por ela, quase a quebrou. Aí estás tu, meu amor, disse ele, estendendo o braço. Pronta para dar a caminhada mais longa e importante da tua vida? Quase, papá, disse Helena, forçando a sua voz a manter-se uniforme. Há um pequeno rasgão na renda nas costas do meu vestido. A Val está a tentar encontrar um alfinete. Podias vir à antessala por um segundo? Eu não quero que mais ninguém veja. O sorriso de Ricardo vacilou ligeiramente, substituído por preocupação. Claro, querida, o que precisares. Ela o guiou para além da suíte nupcial vazia e para a pequena e tranquila antessala, onde o seu mundo tinha terminado há apenas alguns minutos. Ela fechou a porta firmemente atrás deles. Helena, o que é isto? Perguntou o seu pai, com a testa franzida enquanto olhava para o pequeno quarto. Onde está o rasgão? Helena virou-se para o encarar, deixando cair a máscara de compostura. O seu pai viu a angústia crua nos seus olhos e toda a sua atitude mudou. O pai festivo desapareceu, substituído pelo astuto e protetor diretor executivo, que conseguia detectar uma ameaça a quilômetros de distância. O casamento está cancelado, disse Helena, a sua voz a tremer, mais clara. O quê? O que é que aconteceu? Ele te fez algo? As mãos de Ricardo já se estavam a fechar em punhos. Ela lhe contou tudo. Omitiu o desgosto, a traição pessoal e focou-se nos factos que ele, como homem de negócios, captaria de imediato. Gabo está a casar comigo para obter o controle das tuas ações. É um complô de aquisição corporativa, orquestrado com uma mulher chamada Patrícia Antunes. Ele planeia aproveitar os nossos ativos, fundi-los numa nova empresa e depois divorciar-se de mim em menos de 2 anos. Ricardo Valente empalideceu. Ele afundou-se na poltrona que Helena tinha ocupado antes,
parecendo como se tivesse levado um golpe físico. Por um momento, ele ficou em silêncio, a processar a magnitude do engano. Não era apenas o coração da sua filha, era o trabalho da sua vida, o legado da sua família, o que tinha sido o alvo. A sua expressão mudou de choque para uma raiva glacial e aterradora que fez o ar da sala ficar frio. Aquele jovem, começou a sua voz com um grunhido baixo, está prestes a aprender o que realmente significa meter-se com um valente. O veredito no altar. Nesse momento, a porta abriu-se silenciosamente e Val deslizou de volta para o quarto. O seu rosto pálido, mas os seus olhos triunfantes. Ela segurava a sua pequena mala enfeitada. "Conseguiste?" exalou Helena. "Melhor", Val sussurrou, a sua voz a tremer de adrenalina. O laptop dele. Estava aberto na secretária dele. Tem um programa que grava automaticamente as suas chamadas de negócios para controlo de qualidade. Ele deve se ter esquecido de o desligar. Tenho a conversa completa de 10 minutos cada palavra. Helena olhou da pendrive na mão de Val para a fúria a arder nos olhos do seu pai. A peça final do seu plano acabava de se encaixar. O quarteto de cordas lá fora intensificou-se, a tocar os primeiros compassos da marcha nupcial. Era a hora. Ricardo pôs-se de pé, as suas costas rigidamente direitas. Olhou para a sua filha, os seus olhos cheios de uma mistura de imensa dor por ela e orgulho ilimitado. Ele estendeu-lhe o braço. "Parece, meu amor", disse a sua voz, sombria, mas resoluta, "que ainda temos um caminho a percorrer. Vai tê-lo." Caminhar pelo corredor de braço dado com seu pai foi uma experiência surreal e fora do corpo. Os rostos dos convidados viraram-se para ela, um mar de sorrisos radiantes e lágrimas felizes. Eles viram uma noiva radiante, a imagem da perfeição a deslizar para o seu final feliz. Não viram o conselho de guerra que tinha ocorrido há apenas momentos, nem podiam sentir o frio ártico que emanava da noiva e do seu pai. Helena manteve a cabeça erguida, o seu buquê de jasmins brancos apertado com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Os seus passos eram medidos e deliberados, não os passos hesitantes de uma noiva nervosa, mas a marcha determinada de um soldado. O seu olhar estava fixo no final do corredor, no homem de pé, sob um magnífico arco de flores. Gabriel Moniz era ainda mais bonito do que ela se lembrava, o seu sorriso, largo e seguro. À medida que ela se aproximava, ela viu o olhar nos seus olhos, uma mistura de adoração e posse triunfante. Ele pensava que tinha ganho. Estava a olhar para o seu grande prêmio, a sua linda e desprevenida chave para uma dinastia. A visão disso atiçou o fogo da sua raiva, queimando os últimos vestígios das suas lágrimas. A mão do seu pai era uma rocha no seu braço. Ele inclinou-se, o seu sussurro apenas para os ouvidos dela. "Estou tão orgulhoso de ti, Helena. Dá-lhe o que ele merece." Quando eles chegaram ao altar, Ricardo não só deu a mão de Helena a Gabo. Ele a colocou ali com uma formalidade deliberada, os seus olhos a cravar-se nos de Gabo por uma fração de segundo demasiado longa, uma promessa silenciosa de retribuição. Gabo, alheio, sorriu para ela. "Estás deslumbrante", sussurrou a sua voz, cheia da falsa ternura que outrora tinha sido todo o seu mundo. "Eu sou o homem mais sortudo do mundo." "Tu não fazes ideia", respondeu Helena. A sua voz suave, o seu sorriso uma imitação arrepiantemente perfeita da de uma noiva feliz. O sorriso dele vacilou por um segundo, confuso com o seu tom, mas o celebrante começou a falar e o momento passou.
A cerimônia começou. As palavras passaram sobre Helena, banalidades sobre o amor, a confiança e o para sempre. Ela ficou perfeitamente quieta, uma estátua de mármore de uma noiva, os seus olhos nunca deixando o rosto de Gabo. Ele pareceu sentir uma mudança na atmosfera. O seu sorriso confiante apertou-se nos cantos ao encontrar o olhar gélido dela. Ele mexeu-se com os punhos, um vislumbre de incerteza nos seus olhos. Passaram pelos comentários de abertura e pelas leituras. Depois chegou o momento. O celebrante sorriu benevolentemente. Antes que estes dois se unam em matrimônio, se houver alguém presente que tenha justa causa para crer que não devem casar, que fale agora ou se cale para sempre. Uma pausa dramática tradicional. Os convidados mexeram-se, alguns tossiram educadamente. No silêncio, Helena, que se supunha ser a imagem da aquiescência silenciosa, deu um pequeno e libertador passo em frente e levantou a mão. Um suspiro coletivo se espalhou pela multidão. Começou como um murmúrio e transformou-se numa onda de sussurros chocados. O rosto de Gabo congelou. O sangue escoou dele. A sua máscara de noivo encantador partiu-se num milhão de pedaços. A sua mãe, Inês, na primeira fila, parecia como se tivesse levado um estalo. Helena, o que é que tu estás a fazer? Sibilou Gabo, a sua voz um sussurro de pânico, a tentar agarrar a mão dela. Ela a afastou como se o toque dele fosse veneno. Virou-se para o celebrante atônito. Eu acho que tenho justa causa, disse a sua voz, clara e firme, amplificada pelo pequeno microfone preso à sua lapela. Os técnicos, assumindo uma reviravolta moderna planeada na cerimônia, tinham-no ligado. Cada pessoa na quinta podia ouvi-la perfeitamente. Ela virou-se ligeiramente, dirigindo-se não só a Gabo, mas a toda a Assembleia. Gostaria de agradecer a todos por terem vindo hoje para celebrar esta união. Uma união que, até há cerca de 20 minutos, eu acreditava basear-se no amor e no respeito mútuo. No entanto, acabei de tomar conhecimento de uma nova informação que alterou um pouco os termos do acordo. Ela viu o seu pai a acenar gravemente do seu assento. Viu Val, de pé junto às outras damas de honor, a sua expressão de justa reivindicação. Os olhos de Helena encontraram os de Gabo novamente. Os dele estavam arregalados, com um horror crescente e incredulidade. Vejam, continuou, a sua voz a escorrer desprezo. Eu sempre pensei que o apelido do meu noivo para mim era meu amor. Um pouco sem originalidade, talvez, mas eu apreciava-o. Imaginem a minha surpresa quando descobri, mesmo antes de caminhar por este corredor, que ele reserva esse mesmo termo de carinho para outra mulher. Uma mulher chamada Patrícia Antunes. O nome pairou no ar. Gabo estremeceu como se tivesse levado um tiro. Ele abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. Mas a simples infidelidade eu poderia ter perdoado, continuou Helena, a sua voz a subir de poder. O que eu acho um pouco mais difícil de ignorar é a razão para este casamento. Gabo chamou-lhe uma transação de negócios, um meio para um fim, o trabalho de representação mais lucrativo das nossas vidas. As palavras dele, não as minhas. Ela deu um passo mais perto dele. A sua voz baixou para um sussurro conspiratório que o microfone levou a todos os cantos da audiência atônita. O plano era bastante brilhante, na verdade. Casar com a filha carinhosa e confiante para obter o controlo das ações do teu pai, aproveitar os ativos da Valente Média, garantir o teu futuro e depois solicitar um divórcio tranquilo daqui a 1 ano ou 2. E o tempo todo estarias a ver a Patrícia. Tu até tinhas um encontro planeado para esta noite, o teu sítio habitual à meia-noite.
depois de mentires à tua nova esposa sobre uma teleconferência com o escritório de Tóquio. Gabo finalmente encontrou a sua voz. Ela está histérica, balbuciou, olhando selvaticamente para a multidão, depois para a mãe. Ela está com nervos pré-casamento. Ela não está bem. Inês Moniz começou a levantar-se do seu assento. O seu rosto uma máscara de fúria e humilhação, pronta para defender o filho e salvar a situação. Mas antes que pudesse falar, Val avançou da fila de damas de honor. Ela segurou o seu telemóvel, que estava ligado a um pequeno altifalante portátil, no púlpito do celebrante. É esta a tua voz, Gabo? Perguntou Val num tom mortal. Ela pressionou o play e no silêncio atônito da tarde, a própria voz de Gabo encheu o ar, suave e conspiradora. Tudo isto com a Helena é um meio para um fim. É a chave que desbloqueia tudo para nós. Eu te amo, Patrícia. Só a ti. Sempre. A gravação terminou. O silêncio que se seguiu foi absoluto e condenatório. Gabo ficou congelado no altar, o seu rosto de um tom espantoso de pálido, exposto e completamente derrotado. A gravação da sua própria voz, a sua própria traição íntima, era uma prova inegável. O charme, a confiança, a fachada cuidadosamente construída tinham sido despidos, deixando para trás um trapaceiro comum e patético. Ele olhou desesperadamente para a mãe, mas Inês já não o olhava com orgulho maternal. O seu rosto era uma tempestade de humilhação pública. O seu filho não só tinha sido infiel, tinha sido apanhado, tinha convertido o nome da família Moniz no alvo de chacota em frente à mesma sociedade que passara a vida a cultivar. O seu horror não era pela sua alma, mas pelo seu status. Ricardo Valente levantou-se do seu assento na primeira fila, a sua presença a impor atenção imediata. Ele não olhou para Gabo. Dirigiu-se aos convidados, a sua voz a ecoar com a autoridade de um homem que tinha construído um império. A partir deste momento, anunciou, as suas palavras nítidas e finais. Valente Média e todas as suas subsidiárias estão a quebrar todos e quaisquer laços, presentes e futuros, com a Moniz Indústrias. Qualquer joint venture fica por este meio terminada. A nossa equipa jurídica entrará em contato. Cada frase foi um golpe de martelo, desmantelando pública e profissionalmente as ambições da família Moniz. Foi uma execução corporativa, realizada em plena luz do dia. Gabo finalmente olhou para Helena, uma expressão desesperada e suplicante no seu rosto. Helena, por favor, podemos falar sobre isto? Não faças isto. Helena olhou para o homem com quem quase se casara e pela primeira vez não sentiu nada. Nem amor, nem ódio, nem sequer pena. Havia apenas um espaço vasto e vazio onde os seus sentimentos por ele costumavam estar. Era um estranho, uma proposta de negócio falhada. Lentamente, ela começou a tirar as suas luvas de seda branca. Depois, com uma força que não sabia que possuía, ela rodou o diamante de 7 quilates no seu dedo. Finalmente soltou-se. Ela o segurou, deixando-o captar a luz da tarde, um símbolo brilhante de uma mentira tóxica. Ela olhou diretamente nos olhos dele. A empresa do meu pai, o legado da minha família, a minha confiança. Tu pensaste que este era o preço por tudo isso? Ela abriu a palma da mão e deixou cair o anel. Caiu nos degraus de pedra do altar com um pequeno e definitivo tilintar, um som de finalidade que ressoou por toda a quinta. Tu não és rico o suficiente para comprar o meu coração. Sem outra palavra, sem um único olhar para trás,
Helena se virou. Recolheu a saia do seu magnífico vestido, o que ela escolhera para uma vida que já não existia, e começou a caminhar. Não a correr, a caminhar, de volta pelo corredor que acabara de acender. Desta vez, os rostos dos convidados eram um borrão de choque, espanto e, para muitos, profundo respeito. Ela não era uma noiva abandonada, a fugir envergonhada. Era uma rainha que abdicava de um trono corrupto, de cabeça erguida, as costas direitas. O seu pai e Val se puseram ao seu lado quando ela chegou ao final do corredor. Eles não falaram, não precisavam, simplesmente formaram uma parede protetora à sua volta, a sua presença um testemunho silencioso do amor que era real e duradouro. Ao sair da sombra do dossel de casamento e entrar na luz do sol brilhante e não filtrada, Helena respirou fundo, o ar limpo pela primeira vez. O cheiro dos jasmins já não lhe parecia enjoativo. Era apenas o cheiro de um lindo dia, o primeiro dia do seu novo futuro não escrito. O casamento tinha terminado, a sua vida estava prestes a começar. O abrigo e a cura. A caminhada para longe do altar foi a mais longa e a mais curta da vida de Helena. Cada passo era uma quebra deliberada de um laço com o passado. A cacofonia atrás deles, os gritos de choque, a voz de pânico de Inês Moniz a tentar afirmar o controlo e os patéticos gritos desvanecidos do nome dele fundiram-se num rugido sem sentido, o som de uma cidade distante a desmoronar-se que já não era problema dela. Ela não olhou para trás. Olhar para trás seria reconhecer as ruínas, e naquele momento, tudo o que ela podia fazer era concentrar-se em pôr um pé à frente do outro. Ricardo Valente guiou-os com uma mão firme nas costas dela, o seu outro braço protetoramente à volta de Val, dirigindo-os para longe do pátio principal e para a vila privada reservada para a família no lado oposto da quinta. Os seus passos rangeram no caminho de gravilha, um som rítmico e marcado contra o caos que deixavam para trás. Alguns dos guardas de segurança da quinta, alertados por Ricardo com um único gesto brusco, materializaram-se à volta deles, formando um perímetro silencioso e intransponível. Eles eram uma pequena e unida unidade, a moverem-se através de uma zona de guerra da sua própria criação. No momento em que a pesada porta de carvalho da vila se fechou atrás deles, o mundo ficou em silêncio. As paredes insonorizadas bloquearam o pandemônio, deixando apenas o som da sua própria respiração entrecortada. Por um segundo, os três ficaram de pé no opulento átrio, a adrenalina do confronto a escoar, deixando um vazio oco e zunidor no seu lugar. E depois o corpo de Helena se lembrou da dor que a sua mente tinha estado a conter. Um tremor começou nos seus joelhos, viajando pelo seu corpo até os seus dentes rangerem. O magnífico vestido de noiva, que se tinha sentido como uma armadura há apenas momentos, agora parecia uma jaula de chumbo. O corpete, outrora um símbolo de elegância nupcial, era uma prensa que lhe oprimia o ar dos pulmões. Ela olhou para as suas mãos, que já não seguravam o bouquet, e viu-as a tremer incontrolavelmente. A força que a tinha levado pelo corredor, a raiva fria que tinha alimentado o seu discurso, evaporou-se. Tudo o que restava era a rapariga que tinha sido total e devastadoramente traída. "Eu não consigo respirar", sussurrou as suas mãos a arranhar os intrincados botões de pérola que desciam pelas suas costas. Val se aproximou num instante. Certo, nós tiramos-te isso. Papá, dá-nos 1 minuto. Ricardo, que já tinha tirado o seu telemóvel com o rosto de pedra, anuiu com um único gesto de dor
e retirou-se para o fundo da sala de estar, dando-lhes as costas. Ele começou a falar em tons baixos e letais, a sua voz uma arma a ser usada contra a família Moniz. Reúna a nossa equipa jurídica numa teleconferência. Agora. Quero uma ordem judicial completa contra a Moniz Indústrias para amanhã de manhã. E procurem o nosso chefe de relações públicas. Não me importa que seja sábado. Os dedos de Val, ágeis e seguros, trabalharam nos botões impossíveis. Apenas respira, Helena, para dentro e para fora. É isso, quase lá. Um por um, os botões se soltaram e a cada libertação, uma onda de desespero se apoderou de Helena. Era como se o vestido a tivesse estado a manter unida e agora ela estivesse a desmoronar-se pelas costuras. Quando Val finalmente tirou a pesada seda e renda dos seus ombros, deixando-o acumular-se num monte no chão, como uma nuvem caída, as pernas de Helena cederam. Ela desabou num sofá de veludo, um soluço cru e gutural a brotar da sua garganta. Não era um grito de raiva, era um som de profunda perda. Ela não estava apenas a chorar por Gabo, o mentiroso e o trapaceiro. Estava a chorar pelo homem que pensava que ele era. Chorou pelas memórias felizes, agora contaminadas e grotescas na sua falsidade. Chorou pelo futuro que tinha planeado meticulosamente, o lar que eles iriam construir, os filhos que ela imaginara com o sorriso dele. Estava a chorar uma morte, a morte de um sonho e a morte da mulher que ela tinha sido quando acordou naquela manhã, tão cheia de esperança e amor. Val se ajoelhou em frente a ela, abraçando-a. Não ofereceu banalidades nem tranquilidades vazias. Simplesmente a segurou, deixando Helena encharcar o ombro do seu vestido cinzento pomba com lágrimas, fornecendo uma âncora firme e silenciosa na tempestade da sua dor. Depois do que pareceu uma eternidade, os soluços acalmaram-se em respirações trêmulas. Helena se afastou, o rosto manchado, os olhos vermelhos. Ele nunca me amou, sussurrou a simples e devastadora verdade a pairar no ar. Nada disso era real. O amor que tu sentiste foi real, Helena? Disse Val com ferocidade, as suas mãos a emoldurar o rosto de Helena. O teu coração, a tua confiança, a tua esperança, tudo isso era genuíno. Ele era a farsa, ele era o vazio. Nunca deixes que ele envenene o que é bom e verdadeiro dentro de ti. Do outro lado da sala, Ricardo terminou a sua chamada. Aproximou-se, a sua expressão suavizada com a dor de um pai. Ajoelhou-se ao lado de Val, pegando na mão trêmula de Helena na sua. A segurança está a escoltar os Moniz para fora da propriedade. Os convidados estão a ser informados de uma repentina emergência familiar. A nossa equipa está a tratar dos mídia. Tu não tens de te preocupar com nada disso. Ele apertou a mão dela. Tu foste magnífica, Helena. Tu foste uma guerreira. Eu não me sinto como uma guerreira, sussurrou, olhando para o monte de seda marfim no chão. Só me sinto partida. Tu foste aberta e partida. O seu pai a corrigiu suavemente. E tu vais sarar, e vais ser mais forte do que alguma vez foste antes. Ele olhou da sua filha para a sua melhor amiga, os seus olhos cheios de gratidão. Ambas o serão. Uma frágil sensação de paz começou a instalar-se na sala. O pior tinha passado, a mentira tinha sido exposta, a atuação tinha terminado. Helena olhou para os dois rostos à sua frente, a sua amiga ferozmente leal e o seu pai inabalável. Isto era real. Este amor, este apoio, era a fortuna que Gabo nunca tinha sido inteligente o suficiente para ver. Ela tinha perdido um noivo, um futuro, uma fantasia,
Mas não tinha perdido tudo. Ela nem sequer tinha perdido as coisas mais importantes. Estavam ali mesmo, ajoelhados com ela nas ruínas. O que Helena fez naquele dia não foi só por vingança. Foi um ato profundo de reclamar a sua própria história. Perante uma traição devastadora, ela recusou-se a ser a vítima. Ela escolheu a força em vez da dor, a verdade em vez da tradição, e o seu próprio valor em vez de um conto de fadas vazio. A sua caminhada de regresso por aquele corredor não foi uma fuga, foi uma coroação. Ela se coroou a si mesma, como a dona do seu próprio destino. Todos enfrentamos momentos em que o nosso mundo é abalado, onde as pessoas em quem confiamos se revelam como alguém completamente diferente. A pergunta é: o que fazemos a seguir? Desmoronamos ou levantamo-nos das cinzas, mais fortes e mais sábios? O que terias feito tu no lugar de Helena? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Se esta história te comoveu, por favor, deixa um gosto, partilha com alguém que precise de uma história de resiliência e subscreve para mais drama da vida real.